Parte 3, capítulo 5. Normalmente Hollis comia à mesa de Strand, mas nessa noite não apareceu para o jantar. Embora tivesse tirado um dia de folga, segundo a regra do colégio, deveria estar de volta às 7 horas. Mas Strand não ia passar adiante essa informação como devia fazer. Hollis já tinha preocupações em excesso para ter de comparecer ao gabinete do diretor para explicar sua ausência. Strand não queria especular sobre o que Hollis pudesse estar fazendo em Atterbury, numa tentativa de tirar Romero da prisão. A maneira como falou das pessoas que precisava ver, pessoas que sabiam como lidar com assuntos dessa natureza, deixara claro que Hollis não tinha intenção de pedir um empréstimo num banco ou vender ações para levantar a importância da fiança. Strand tinha uma vaga noção bastante confusa de que Hollis falava de pessoas que não estavam muito dentro da lei ou que estavam claramente fora dela. Pessoas que, em troca de um favor prestado, certamente exigiriam um favor maior. Cenários de suborno, números desfilando, incêndios culposos, todas as categorias de crime do gueto com os quais os leitores dos jornais e os espectadores de TV tinham se tornado tristemente familiarizados, corriam pela mente de Strand ao sentar-se com decoro à mesa do jantar com os meninos limpos e bem vestidos que, pelo menos, faziam jus às maneiras que as babás e as mães lhes haviam insistentemente ensinado. Os meninos negros que tivera nas turmas da escola pública não tinham contribuído para fazê-lo acreditar na absoluta probidade dos adolescentes étnicos, como os jornais os chamavam, quando não diziam arruaceiros. Hollis era, ele sabia, absolutamente honesto de um modo geral, mas Strand tinha a inquietante sensação de que tinha cometido um engano ao permitir que o rapaz deixasse o campus numa situação daquelas, pois ele se sentia responsável pelo destino do companheiro de quarto, que fora abandonado pelas autoridades. A ausência de Hollis alimentava seu temor, e após o jantar quase foi falar com Babcock e dizer que achava uma boa telefonar aos pais do rapaz e aconselhá-los a manter vigilância sobre o filho. Mas a ideia de que Hollis, que confiava nele, o julgava igual aos outros adultos do sistema que estavam unidos contra pessoas como Romero, e ele próprio fez Strand hesitar e depois decidir que não ia falar coisa alguma ao diretor. Havia ficado sensibilizado com o que Hollis dissera e dava valor à opinião que o rapaz fazia
dele e disse a si mesmo: mais uma noite sem dormir não vai matar ninguém. Ficou acordado até tarde tentando ler, e foi 2 vezes até o último andar dar uma olhada no quarto de Hollis, para ver se ele por acaso voltara e não se registrara. Mas as 2 camas estavam vazias. Ficou olhando para o relógio, com a diferença de horário entre Nova York e Paris. Seriam 6 horas da manhã em Paris, meia-noite, horário padrão do leste, quando o avião de Leslie aterrissasse. Sabia que não conseguiria dormir antes de ligar para a Air France no aeroporto Kennedy e saber se o avião tinha chegado a salvo. Tinha outra ligação para fazer antes de a noite terminar, mas continuava adiando-a para Russell Azen. Azen tinha sido muito duro na última conversa que tiveram, e Strange achava difícil esquecer as acusações lançadas sobre ele pelo telefone, mas o homem, afinal, era seu amigo, e o que ne devia admitir Strange a si mesmo era mais importante do que a pequena e realmente justificável explosão de mau humor. Sabia que Asen não iria receber bem o que tinha para lhe dizer sobre a entrevista com os agentes do FBI. Mas Asen merecia ser avisado e mais cedo ou mais tarde a ligação teria de ser feita. Vou esperar até Asen chegar para o jantar, pensou Strange, acalmando a consciência. Haverá tempo suficiente, contando que o avise antes que leia o jornal pela manhã. Esperou até às 10h30, depois discou para a casa de Asen. Ninguém atendia. Deixou o telefone tocar 10 vezes, depois desligou. Ficou aliviado por um momento, mas ainda inquieto. Apanhou o livro que estava lendo e leu o mesmo parágrafo repetidamente, sem que as palavras tivessem qualquer sentido. Fechou o livro e foi para a cozinha. Apanhou a garrafa de uísque que havia estado guardado no armário desde que a comprara no início do semestre. Colocou uma dose generosa num copo, acrescentou-se gelo e água, e estava sentado em frente ao fogo da sala de estar, com o copo na mão, ouvindo o vento bater nas janelas, quando escutou uma batida na porta do apartamento. Dirigiu-se apressado para a porta e abriu-a. Ali parado estava Hollis, envolto no capuz do blusão de futebol, o rosto coberto de neve, como se de súbito tivesse ficado mais velho, com a barba branca crescida. Assoprava nas mãos, mas sorria. Entre, disse Strange. Obrigado, senhor, respondeu Hollis. Strange fechou a porta. Hollis foi para perto do fogo e ficou aquecendo as mãos. Tive de vir andando desde a estação de ônibus, declarou ele, e quase fiquei com os ossos congelados. A visão deste fogo é uma felicidade. Lançou um olhar de soslaio para o copo ainda nas mãos de Strange. Será que ainda resta um pouco dessa coisa no local
de onde ela veio? Bem, disse Strange, está uma noite fria, e não está exagerando, Sr. Strange. Qualquer, qualquer colégio me quer para jogar futebol, e é melhor estar no sul, bem abaixo da Mason de John Line, ou no Havaí. É contra o regulamento, é claro. Se alguém descobrir, irei para a sepultura primeiro, declarou Rollins, com a solenidade que a ocasião exigia. Fique aqui e aqueça-se, falou Strange, dirigindo-se à cozinha. Serviu uma dose generosa de uísque, acrescentando-lhe apenas um pouco de água, e levou-a para Rollins. O rapaz pegou o copo, que parecia minúsculo, na sua mão enorme, e rodou o líquido delicadamente, admirando-o. Ergueu o copo. Aos cavaleiros que inventaram o uísque, bebeu um grande gole e suspirou, confortado. Isto tira o frio cortante do inverno, não é? Depois ficou sério. Alguma novidade desde a noite passada, Sr. Strange? Não, exceto que Ites foi para Washington ver um médico, pois seu rosto, pois, pois seu rosto iluminou-se. Mas tenho algumas novidades. Novidades quentes? A frase era inquietante. Como quentes? Perguntou Strange. Não assaltei nenhum banco. Se é disso que está com receio, legítimo, estritamente legítimo. Rollins apanhou a carteira de dinheiro. Estava poupuda. Aqui está ele, disse Rollins. Deu $1000, dinheiro legal. Amanhã cedo vou à cidade, à prisão, arranco Romero de lá o mais rápido possível, e ainda sobra bastante para pagar um jantar. O melhor jantar que aquele pobre magricela, filho da puta, já teve diante de si. Pelo modo grosseiro com que Rollins falava, Strange imaginou que o uísque em sua mão não era o primeiro drink da noite, e a cadeia não será muito útil, declarou Strange. Estou certo de que deve haver uma série de formalidades legais. O advogado dele deve ser avisado para esperar por você com o dinheiro, se, como diz, não for dinheiro frio. Pela saúde de minha mãe. Ele fará a coisa do modo como tem de ser feita, disse Strange, fingindo um conhecimento de lei que não possuía, mas imaginando que, se um rapaz negro usando um capuz de blusão de futebol aparecesse com $10.000, o processo seria, no mínimo, muito lento. Pedirei ao Sr. Babcock que telefone para ele. Para ele. Não sei onde fica seu escritório. Na verdade, continuou, não sei nem mesmo onde Romero está neste momento. Provavelmente o transferiram para algum lugar, para uma prisão propriamente dita. Não há prisão propriamente dita, Sr. Strange, disse Rollins. Quer responder a uma pergunta? Sim, Rollins parecia relutante. Onde conseguiu o dinheiro? O senhor tem mesmo de saber? Não tenho, mas as autoridades talvez fiquem curiosas. Rollins bebeu outro
Outro grande gole do uísque. Levantei o dinheiro, respondeu com amigos. Que amigos? Não confia em mim? Perguntou Rollins com uma expressão triste. Confio em você, mas há outras pessoas envolvidas. Bem, expus o caso. Rollins hesitou. Para minha família, se quer saber. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, não vivemos à beira da miséria. Exatamente, Sr. Strange. Nem estamos morrendo de fome, embora eu seja esquelético. Deu um largo sorriso. Meu pai é o engenheiro-chefe da distribuidora de águas. Um dos meus irmãos é dono de uma oficina mecânica. Minha mãe é enfermeira-chefe da unidade de tratamento intensivo do hospital. Outro de meus irmãos tem uma imobiliária. E meu irmão mais velho é assistente do vice-presidente de um banco em Nova York e opera na Bolsa de Valores. Minha família não é exatamente composta de meiros, senhor Strange. Você me deixou assombrado, Rollins, falou Strange. Nunca me disse uma palavra a respeito disso, nem a qualquer outra pessoa do colégio. Não queria que isso se voltasse contra mim, esclareceu Rollins rindo. Não queria que as pessoas esperassem que eu fosse mais inteligente do que sou e comparassem meu desempenho no colégio com o da minha família. É muito duro quando jantamos todos juntos e eles ficam me repreendendo por ser um preguiçoso, um atleta negro ruim. Meu irmão mais velho recebeu um convite para participar de uma competição com o New York Knicks. Isto é um time de basquete e recusou dizendo que não queria ganhar a vida correndo e suando em público, como um escravo dos faraós, tendo de operar o joelho todo verão. Se minha família soubesse que eu estava pretendendo jogar futebol, me chutaria de casa como um leproso. Eles são dados aos estudos, Sr. Strange, fanáticos, estão tão empenhados em aprimorar seus conhecimentos. E a mim, que chego a me pôr doido, e a mim que chegam a me pôr doido. Terminou o drink. Por acaso tem mais um pouco naquela garrafa da cozinha? Senhor Strange, está querendo dizer que sua família deu para você o dinheiro? Emprestou, Senhor Strange, respondeu Rollins. Sério, emprestou é a palavra certa. E se depois de tirar Romero da prisão ele fugir? Vão espalhar-me, vão empanhar-me, vão empanhar-me e me pendurar na parede como um troféu por 10 anos, respondeu Rollins. Mas ele não vai fugir. Como pode estar tão certo? Porque Romero é meu amigo. Isso foi dito com a maior simplicidade. Além disso, creio que não terá permissão para perambular por aqui quando sair sob fiança. Não admitiu Strange. Ele já foi expulso. Não perdem tempo com pequenas coisas por aqui, como, por exemplo, saber se é inocente até que se prove o contrário, não é? Você os culpa? Claro que eu os culpo, respondeu Rollins, com severidade. Culpo todo mundo, mas ele não vai fugir, não se souber que o dinheiro é meu. Além disso, para onde fugiria?
A família, ele nem mesmo sabe onde estão. O irmão escreveu dizendo que estava se mandando para o oeste. Não sabiam onde estava a irmã. E quando a mãe teve de se mudar, mas não sabiam para onde tinha ido. Não faz diferença, ele não quer ir para junto deles. De toda forma, vou dizer que ele vai viver na casa da minha família até o julgamento, e ninguém, nem mesmo Romero, consegue fugir dos meus irmãos quando eles têm intenção de segurá-lo. Então posso tomar outro uísque? Vou buscá-lo para você. Ao apanhar o copo de Rollins e voltar para a cozinha, Strand ficou surpreso ao sentir lágrimas em seus olhos. Dessa vez preparou um drink mais forte para o rapaz. Seu próprio copo estava ainda pela metade. Antes daquela noite, a última vez que tivera a garrafa nas mãos havia sido na noite em que Leslie se perdera na estrada ao voltar de Nova York. E estava perto da histeria quando entrou cambaleando em casa, acordando um certo valor medicinal, dissera Leslie. Nessa noite também, o remédio tinha sua utilidade. Se lhe tivessem perguntado por que tinha lágrimas nos olhos, Strand teria achado difícil responder. Seria um apego firme de Rollins aos vínculos da amizade, a cega generosidade da família dele, o desafio silencioso daquela gente contra a indiferença caprichosa do mundo do homem branco, a rápida aceitação das necessidades do membro mais jovem do clã, um pouco mais que um menino, e sua avaliação do que era certo e justo fazer. Strand lembrou-se da frase que Rollins citou, dita pelo irmão, correndo e suando como um escravo dos faraós. Strand não sabia com que frequência a família de Rollins ia à igreja, mas aquela ação havia sido uma repreensão cristã aos homens e mulheres que estariam dormindo aquela noite em casas bonitas, cobertas de era, pessoas que iam à capela todas as noites para louvar a caridade e a fraternidade do homem, e uma repreensão também ao homem poderoso e vingativo que vivia no grande apartamento duplex da Fifth Avenue, cercado por magníficos quadros. Ao voltar para a sala de estar, trazendo o copo novamente cheio para Rollins, tomou uma decisão. Rollins, disse ele, entregando o uísque ao rapaz, não concordo com a ideia de ninguém contribuir para ajudar. Talvez se tivéssemos tido tempo, conseguíssemos arrecadar alguns dólares no campus. Embora eu ache difícil, mas não temos tempo. Pela manhã você vai ao banco comigo e vou dar-lhe $2.000 da minha conta para juntar aos outros 10. É apenas um símbolo, mas às vezes os símbolos são necessários. Sabia que tinha $3.000 em sua conta. Toda sua riqueza daria para um mês ou mais. Não haveria presentes de Natal naquele ano. Pouco importava. Rollins olhava pensativo para o copo. Amém,
disse ele de modo surpreendente. A que horas imagina estar livre pela manhã para ir ao banco, depois do café e quanto às aulas? Força maior, respondeu Strange, explicarei ao diretor. Força? O quê? Um ato de Deus, respondeu Strange, tradução livre. Não gostaria que Romero ficasse naquela prisão um minuto além do necessário. Não ficará, mas há uma condição: ninguém precisa saber da minha contribuição, principalmente Romero. Hollis olhou para Strange com curiosidade. Compreendo suas ações, falou ele. Strange duvidava que a compreendesse. Strange duvidava que as compreendesse. Ele próprio não estava certo de suas ações, de suas razões. Pensando melhor, disse: acho que seria preferível não falar com Babcock sobre isto por enquanto. Pode pensar que é insensato, ou pode insistir em conversar com seus pais. Quer dizer que o senhor acha que o Sr. Babcock não acreditaria em mim? Disse Rowling. Essa possibilidade existe, e ele pode estar sofrendo pressão para deixar Romero onde está. Acho melhor fazer isso por sua conta. O nome do advogado é Hollis Gisbert. O nome dele consta do catálogo. A primeira coisa que farei amanhã cedo é telefonar para ele, para que se encontre com você. Se tiver problemas, telefone para mim. Não espero ter problema nenhum. Hollis terminou o drink rapidamente. É melhor eu ir dormir. Preparou-se para partir. Mais uma coisa, por favor, disse Strange. Sentiu um aperto na garganta e tossiu. É sobre aquelas cartas que, segundo Romero, foram roubadas. Sabe de alguma coisa sobre elas? Romero não as lia para mim, Sr. Strange, respondeu Hollis. Eu não perguntava nada. Ele as conservava trancadas. De vez em quando ele as pegava, lia-as e ficava com uma expressão boba no rosto. Depois guardava-as e as trancava de novo. Não sabe de quem eram? Não sabe quem eram? Pela forma como ficava, imagino que fosse de uma menina. Hollis riu. É fácil saber que não eram de colaboradores. Além do mais, posso dizer que Romero as apreciava. Quer que eu pergunte a ele de quem eram? Não, não é importante. Bem, boa sorte. E agradeça a sua família por mim. Isso talvez ajude. Ficaram doidos por eu ter conseguido que dessem toda aquela grana. E meu pai e minha mãe eram contra eu vir para este colégio como bolsista de futebol, em primeiro lugar, mas estão do lado de Romero, e isso é o mais importante. Bateu no bolso traseiro da calça, agora gordo. Tenho de me certificar de que ainda está aqui, disse ele, um pouco embaraçado. Desculpe por ter dado um desfalque na sua bebida. Até amanhã, senhor. Com um breve aceno, deixou o apartamento. Fora um longo dia. Já começara cansado. Tinha cochilado um pouco durante a noite, mas acordara às 6 horas para ligar
para a Air France. A Air France informou que havia nevoeiro em Paris e nenhum avião estava aterrissando lá ainda, e que o voo de Nova York tivera de fazer escala em Genebra, aguardando melhores condições do tempo. Depois dessa chamada, passou a ligar a intervalos de 20 minutos, mas a resposta era sempre a mesma. Então, um pouco antes do café, informaram-no de que o avião de Leslie havia sido desviado para Nice. A viagem dela não estava começando com um bom sinal. Durante o café, dissera a Babcock que precisava faltar à primeira aula. Não apresentara qualquer justificativa, e Babcock o olhara de modo estranho, manifestando frieza quando declarou: "Espero que logo possamos estabelecer de novo uma rotina normal", e dera-lhe as costas abruptamente. A longa caminhada na cidade com Rollins em direção ao banco em meio a um vento cortante deixara-o ofegante, e tivera de pedir 2 vezes a Rollins para parar enquanto recuperava o fôlego. O rapaz o tinha olhado com apreensão, como se temesse que Strange pudesse cair. "Meu pai também tem um problema de coração", disse Rollins. "Minha mãe controla-o o tempo todo, para ele não se apressar." "Como sabe que tem um problema de coração?" perguntou Strange. "Romero me contou. Disse que ficaram com medo de que o senhor fosse morrer." Rollins olhou para ele com curiosidade infantil. Se não se importa de eu perguntar o que sentiu, quero dizer, quando o senhor parou embaraçado. Eu mesmo já fiquei inconsciente várias vezes. E o mais engraçado é que não doeu enquanto acontecia. Apenas senti como se de alguma forma estivesse flutuando no ar, em paz. Fico imaginando se pode ser uma coisa assim. Eu me sentia mais aliviado se soubesse que com meu pai aconteceu desse jeito. "Não tinha pensado nisso", respondeu Strange, tentando lembrar-se do que havia sentido quando tinha sofrido o colapso na praia. Agora quando olho para trás, é como se sente. É um pensamento confortável. Para dizer a verdade, eu não queria acordar. "Bem", disse Rollins enfaticamente, "estou contente por ter acordado." Strange sorriu para ele. "E eu também." No banco, descontou o cheque e deu para Rollins os $2.000 em notas de 100. Rollins não as guardou de imediato na carteira, mas ficou olhando para elas em suas mãos em dúvida. "Tem certeza de que quer fazer isso, Sr. Strange?" "Sim, guarde-as." Rollins colocou-as na carteira com cuidado. "É melhor ir andando", disse ele. "O ônibus para Hartford sai dentro de 10 minutos. Talvez seja melhor o senhor tomar um táxi para voltar ao colégio." Strange já havia tomado um táxi para o colégio uma vez. Tinha custado $5. "Vou caminhar. O exército vai me animar."
O exercício vai me animar. Boa sorte com o Sr. Rolinskibe. Telefonei para ele e ele o está aguardando. Tome cuidado, por favor, Sr. Strand, disse Rollins. Andou em rápidas e grandes passadas pela rua varrida pelo vento, enquanto Strand levantava mais o cachecol de lã até o pescoço. Na esquina, Rollins parou, voltou-se e olhou para trás, acenou, dobrou a esquina e desapareceu. Tremendo de frio e com as mãos sem luvas, sentiu-as como dois pedaços de gelo no bolso do sobretudo. Strand caminhou em direção oposta ao longo da rua principal, saindo da cidade. Havia uma drogaria na esquina que vendia jornais. Strand comprou o Times. A história estava na página 3 e era curta. O departamento de Washington era o cabeçalho da coluna. A matéria em si era atraente. Tinha sido revelado ao Times através de fontes fidedignas. Dizia-se no artigo que Russell Hazen, preeminente advogado de Nova York, sondara um conhecido politiqueiro da indústria do petróleo sobre a possibilidade de recompensar um congressista cujo nome não foi mencionado para que desse voto favorável a um projeto de lei destinado à sondagem de petróleo ao largo da costa. A conversa telefônica mantida entre os dois havia sido gravada no escritório do Sr. Yates. Uma cópia dessa fita fora obtida legalmente pelo mandado de um juiz federal. O Departamento de Justiça não informava se haveria inquérito. A investigação iria prosseguir. Pobre Russell, pensou Strand, sentia-se culpado por ter desistido depois de uma única tentativa de localizar Hazen para avisá-lo sobre a visita do FBI. Não era o tipo de notícia com que um homem gostaria de deparar sem suspeitar. Ao abrir o jornal à mesa do café da manhã, Strand dobrou o jornal e colocou-o de novo na pilha. Havia pago por ele, mas não queria ler as notícias sobre assassinatos, execuções, invasões, bancarrotas que pareciam caracterizar os jornais em sua maior parte todas as manhãs ultimamente. Saiu da loja para a rua fria, acinzentada, onde outros pedestres estavam apressados, curvados contra o vento. Por tolice, não tinha posto o chapéu. Tirou o cachecol do pescoço e, usando-o como chalé, enrolou-o na cabeça, amarrando-o sobre o queixo. Ao prosseguir, os olhos lacrimejantes devido ao frio, pensou nas fotografias das mulheres refugiadas que tinha visto nos jornais, com chalés ao redor da cabeça, movendo-se pesadamente pelas estradas acinzentadas. Quando chegou ao colégio, caminhando com dificuldade, amaldiçoando o vento, estava certo de não ser capaz de dar qualquer aula até às 5
5 horas, mas de alguma forma conseguiu Dallas sentado à escrivania enquanto fazia as dissertações em vez de andar de um lado para o outro, como costumava fazer, falando lentamente com muito esforço. Então, durante a última aula, a secretária do diretor entrou na sala e comunicou-lhe que deveria ir ao gabinete o mais rápido possível. Interrompeu a aula e dirigiu à sala do diretor. Romero estava lá com Hollis e o Sr. Oliskib. Os lábios de Romero ainda estavam feridos e inchados, e havia um calombo em sua testa, onde a pele estava esbranquiçada, mas seu porte era ereto e desafiador quando olhou para Strange. Depois baixou os olhos e ficou olhando para o chão. Allen, disse Babcock, estamos tentando persuadir Romero a cooperar com o Sr. Oliskib. Sem resultado, disse a Romero que, de acordo com a circunstância, não tenho escolha a não ser expulsá-lo do colégio hoje. Se ele resolver cooperar, talvez possa suspendê-lo provisoriamente enquanto aguarda o resultado do julgamento. O Sr. Holskib acha que, com sorte, poderá requerer sursis para Romero. Nesse caso, creio que poderei permitir que volte para o colégio para cumprir os sursis aqui até concluir o ano letivo. Talvez você possa fazer alguma coisa. Romero declarou estranho. Você está jogando com seu futuro. Dê a si mesmo uma oportunidade. Pelo menos não gosto de lembrá-lo do que deve ao Sr. Asen e a mim. Mas sou obrigado. Fizemos um grande investimento em você. E não estou falando de dinheiro. Um investimento moral. É insensibilidade sua não pensar que deveria tentar proteger esse investimento. Desculpe-me, Sr. Strange, respondeu Romero, ainda de olhos baixos. Todos sabem o que fiz e por quê. Assumo as consequências. Não vou querer livrar-me disso. Todos estão perdendo tempo tentando me convencer. Strange deu de ombros. Acho que não mudará de ideia. Babcock suspirou. Certo, Romero, disse ele. Arrume suas coisas e saia agora mesmo. Não pode ficar aqui nem mais uma noite. Vou levar os rapazes de volta a Atterbury, disse Holskib. Hollis, talvez seus pais consigam fazer alguma coisa por ele. Podem tentar, respondeu Hollis. Pegou no braço de Romero. Vamos, herói. O Sr. Holskib e Strange seguiram os rapazes que saíram do gabinete em direção ao campus. Formavam um pequeno cortejo ao caminharem para a Malson Residence. Antes de o senhor chegar, disse Holskib para Strange. Babcock repreendeu severamente Hollis, também por não informá-lo sobre o jogo de dados no quarto. Colocou Hollis sob sursis para o resto do ano. Isso significava que não poderá jogar em nenhum dos times. O técnico não vai gostar quando ouvir
esta notícia. Rollins é o lançador número 1 do colégio. Isso também vai tornar mais difícil para o rapaz conseguir uma bolsa para a faculdade. O senhor tem filhos? Perguntou Strange. Uma filha, graças a Deus, é casada. Rollins Kibbe riu. Strange não pôde deixar de pensar se o homem teria alguma vez lido alguma carta de sua filha para o marido ou para qualquer outro rapaz que ela conhecesse. E quanto ao senhor? Perguntou Rollins Kibbe. Quantos filhos tem? 3. Até agora conseguiram ficar longe da prisão. Está ganhando no jogo? O advogado sacudiu a cabeça. As crianças de hoje. Quando chegaram a casa, Strange ficou aliviado por ver que o salão comunitário estava vazio. Romero dirigiu-se para as escadas, mas Strange o fez parar. Jesus, disse ele pela última vez. Romero sacudiu a cabeça. Certo, então, disse Strange. Adeus. Boa sorte. Estendeu a mão. Romero a apertou. Não leve tudo isso tão a sério, disse ele. É apenas mais um graveto no fogo. Dirigiu-se para a porta, depois parou e voltou. Posso dizer-lhe uma coisa, Sr. Strange? Você acha que ainda tem alguma coisa a dizer? Tenho sim, estou indo embora. Mas acho que o senhor não ficará aqui por muito tempo também. Falava sério, a voz baixa e nítida. Este lugar está cheio de oportunistas e acho que o senhor não é um oportunista. Obrigado, disse Strange com ironia. Os outros professores são animados de pasto, Sr. Strange. Eles pastam tranquilamente no campo. Strange gostaria de saber onde Romero tinha lido aquela frase de má vontade. Depois que acabou de ouvir aquilo, reconheceu sua veracidade. Está caçando no cimento, o Sr. Strange. Está caçando no cimento, Sr. Strange, continuou Romero. É por isso que o senhor me compreendeu, ou pelo menos me compreendeu em parte. Todos aqui me olham como se eu pertencesse ao zoológico. Isso não é justo, disse Strange, pelo menos sobre os outros. Estou apenas dando minha opinião, Romero deu de ombros. Já terminou? Já. Apanhe suas coisas, ordenou Strange. Estava perturbado e não queria ouvir mais nada, pelo menos não naquele dia. Vamos, rapaz, disse Romero asperadamente para Rollins. Vamos deixar a velha plantação. O patrão nos vendeu para o sul. Strange ficou vendo Rollins Kibbe e os dois rapazes subirem as escadas e depois caminhou pelo corredor em direção ao seu apartamento. O telefone estava tocando na sala de estar. Tinha quase decidido não atender, mas depois, pensando que pudesse ser Leslie chamando na França para tranquilizá-lo, atendeu. Era Asen. Leu essa maldita história no Times de hoje? Parecia bêbado. Li. Fontes fidedignas. A voz de Asen estava pastosa. E dois advogadozinhos chicaneiros do Departamento de Justiça, junto com um jornalista asqueroso, de repente aparecem como fontes fidedignas. Meu Deus, se você gravasse uma conversa entre Jesus Cristo e João Batista, eles conseguiriam transformá-la
em delito federal. Tentei telefonar para você a noite passada e avisá-lo do artigo no Times. Ninguém atendeu. Eu estava na maldita ópera. É quando não estou em casa. Meu maldito mordomo sente preguiça demais para se afastar do bar onde está bebendo o meu uísque para atender ao telefone. Vou despedir o filho da puta esta noite, como sabia do artigo no Times. Ontem estiveram aqui 2 homens do FBI interrogando-me sobre você. Disseram-me que desse uma olhada no Times de hoje. O que queriam saber de você? Se eu tinha ouvido você conversar com It sobre negócios. O que respondeu? O que poderia responder? Disse que não ouvi nada. Podia ter jurado pelo amor de Deus que estivemos juntos o tempo todo. Portanto, sabia muito bem que não troquei uma palavra sobre qualquer tipo de negócios com Ites. Já falamos sobre isso antes, Russell, disse Strange, cansado. Só falei o que sabia, nem mais, nem menos. Vai estar em primeiro lugar no quadro de honra. Sir Galahad, disse Aslan, quando vai descer das nuvens, pendurar a auréola na porta e aprender a jogar com os garotões na rua. Você está bêbado. Quando estiver sóbrio, conversaremos. Silenciosamente, Strange desligou. Tremia. A friagem do dia parecia ter encharcado seus ossos. Foi para o banheiro e fez correr a água quente na banheira. Inalou o vapor gratificado e começou a se despir. A campainha da porta soou, fechou a torneira, vestiu um roupão e descalço foi atender. O Dr. Phillips estava ali com a maleta preta na mão. Permite que eu entre, por favor. Phillips entrou e Strange fechou a porta. Espero não estar incomodando, disse Phillips. Mas o Sr. Babcock me telefonou há poucos minutos e disse que achava melhor eu dar uma olhada no senhor. Por quê? Posso tirar meu sobretudo? Strange teve a impressão de que o médico tinha estado a ponto de colocar o pé para escorar a porta, com medo de que ela lhe batesse no rosto. Claro que pode, Babcock explicou. Disse que estava preocupado com o senhor. Achava que não devia estar se sentindo bem, disse Phillips, enquanto Strange o ajudava a tirar o sobretudo. Falou-me sobre seu problema do coração e, se não se importa, gostaria de fazer um pequeno exame. Olhou de soslaio para Strange. A verdade é que está um pouco pálido hoje. Sei que tem estado sob tensão emocional e não tenho dormido bem nessas últimas noites, disse Strange rapidamente. É só isso. Estava certo de que não importava o que pudesse acontecer, não queria ser internado no hospital outra vez. O Dr. Phillips tirou o estetoscópio da maleta e todo o aparato com o qual Strange já se acostumara para medir a pressão. Se pudermos sentar-nos aqui à escrivania, disse Phillips, parecendo a Strange um dentista garantindo a um paciente que o exame para o tratamento de canal não doeria. Gostaria que tirasse o roupão. Strange jogou o roupão sobre uma poltrona,
Ainda estava de calças e, portanto, não se sentia tão tolo como se tivesse de sentar-se em sua própria sala de estar. Positivamente não é obeso, disse Philip secamente ao colocar o estetoscópio no peito de Strange. As instruções eram também suas conhecidas. Tussa, prenda a respiração, respire fundo, solte a respiração lentamente. Com exceção dessas breves ordens, Phillips não dizia nada. Depois de examinar o peito, colocou o estetoscópio nas costas de Strange. Depois enrolou a faixa do aparelho de medir pressão no braço de Strange. Bombeou-o, deixou sair o ar, observando com bastante atenção o calibrador e repetiu depois o processo. Sua vida numa bomba de ar, pensou Strange enquanto observava o rosto impassível do médico, ou num cilindro fino de mercúrio, esse elemento instável. Quando Phillips terminou, ainda permaneceu silencioso enquanto colocava a aparelhagem na maleta. Tremendo, Strange vestiu novamente o roupão de banho. Sr. Strange, desconfio que o Sr. Babcock é exímio em fazer diagnósticos. Sua respiração está muito baixa e há um ruído nos pulmões que chega a preocupar. A batida do coração está irregular, embora não em demasiada. A pressão está muito alta. Lembre-se de a quanto estava quando deixou o hospital. Não me lembro dos números, mas o meu médico disse que, embora fosse alta, era normal. Desconfio que não está mais dentro dos padrões de normalidade. Toma alguma coisa para abaixá-la? Não. Phillips assentiu com a cabeça. Se for até a enfermaria amanhã cedo, eu lhe darei umas pílulas que produzem ótimo resultado. Apenas uma por dia será o suficiente. Vasculhou a maleta e retirou um pequeno frasco. Aqui tem um remédio que o ajudará a dormir. Não se preocupe, não provoca dependência. Não estou realmente com receio de me tornar viciado na minha idade, disse Strange. O vício não é um mal apenas dos jovens, observou Phillips com frieza. Há um pouco de líquido nos pulmões também. É de admirar que eu ainda esteja andando por aí. Não é? Perguntou Strange, tentando parecer descontraído diante das pequenas irregularidades do seu corpo rebelde. Andar um pouco é ótimo, é até aconselhável, embora eu o aconselhasse a fazê-lo dentro de casa até o tempo esquentar um pouco. Vou dar um diurético também. Não quero alarmá-lo. O senhor se recobrou admiravelmente. Segundo o Sr. Babcock deu um grande ataque, mas a atenção foi mais a emoção, atenção, como falei antes, tem um papel muito importante em estados como este. Se possível, gostaria de vê-lo levantando as coisas com mais calma. O que deveria ter feito quando vi um dos rapazes
um dos rapazes na minha casa perseguindo o outro com um canivete, ter sentado e tocado flauta. Eu sei, respondeu Phillips, reagindo ao sinal de raiva na voz de Strange, passando a falar com mais calma e mais devagar. Há situações em que o que um médico diz parece tolice. Eu próprio não sou um homem excepcionalmente saudável, mas há avisos que dou a mim mesmo e que nem sonho poder seguir. Mas, se possível, procure colocar seus problemas dentro de uma perspectiva mais ampla. Como o senhor se sai quando coloca os problemas dentro de uma perspectiva mais ampla? Phillips sorriu tristemente. Mal. Strange sabia pelo que Babcock não havia dito, que Phillips era viúvo. A esposa dele morrera num acidente de automóvel 5 anos atrás. Havia tido uma clientela de prestígio na cidade de Nova York, que fora professor do Cornell Medical Center. Quando a esposa morreu, tinha desistido de tudo: clientela, hospital, consultório, apartamento, amigos e o resto da família. Partira para viver sozinho numa cabana nas florestas do Maine. Viera para Dunbury, onde dissera com toda honestidade a Babcock que queria ter uma clientela que exigisse o mínimo dele, onde sua responsabilidade fosse limitada e onde nenhum dos amigos e colegas que havia conhecido quando a esposa ainda era viva pudesse aparecer e fazê-lo lembrar de dias mais felizes, como tinha acabado de confessar quando colocara seus problemas dentro de uma perspectiva mais ampla. Dera-se mal distensões de tornozelo e acne juvenil, dissera Babcock. É o máximo que desejo para exercer a medicina para o resto da vida. Lembrando-se disso, Strange sentiu dissipar-se a irritação que experimentara para com o médico, que viera sem ser chamado para examiná-lo e prescrever remédios arbitrariamente, metendo-se em assuntos que na verdade não lhe diziam respeito. Afinal, Strange não era uma criança e tinha seus próprios médicos a quem podia recorrer se achasse necessário. Tentou imaginar qual seria a reação de Asen ao telefone se o médico o tivesse atendido e aconselhado a colocar Washington e o FBI dentro de uma perspectiva mais ampla. Soube pelo Sr. Babcock que o médico dizia que o senhor é o professor mais consciencioso do colégio. Isso significa excesso de trabalho e de preocupação. Se permite uma sugestão, seja menos consciencioso. Tente só se interessar por coisas sem grande importância e não corra atrás de rapazes com canivetes. Se puder evitar, sorriu ao dizer isso. Descanse o máximo que puder, mais mentalmente do que fisicamente. Outra pergunta: bebe muito? Raramente. Tome um uísque de vez em quando. Isso poderá dar às coisas um tom mais cor-de-rosa, além de dilatar os vasos capilares. Phillips vestiu sobretudo na porta, voltou-se. O que acha que vai acontecer com o jovem Romero? Strange pensou por um momento. Hollis disse que se ele ficar na prisão acabará na sarjeta.
e não estará então carregando um canivete, mas um revólver no cinto e pó no bolso. Imagino que esse pó seja heroína ou cocaína. Acho que ele ou fará isso ou liderará uma revolução em algum lugar. Phillips assentiu com a cabeça com gravidade. A misericórdia é a virtude mais escassa no mercado, disse ele. Somos incapazes de fazer um trabalho bem feito, não acha? Bem, senhor, boa noite, durma bem. Distensões de tornozelo e acne juvenil, pensou Strange, quando a porta se fechou depois que o médico saiu. Romero dificilmente se enquadraria numa dessas categorias. Strange dirigiu-se ao banheiro e colocou na prateleira o vidro de pílulas que Phillips lhe dera. Sedativo para a noite, pensou. Um refúgio para o esquecimento, a resposta da civilização para a religião e a ambição. Normalmente fez correr a água quente, gratificado mais uma vez com o turbilhão da água correndo, respirando fundo várias vezes. Então o telefone tocou de novo. Contrariado, fechou a torneira e voltou para a sala de estar. Alô, disse bruscamente. Não precisa arrebentar meus tímpanos. Era a voz de Leslie, divertida, embora à distância. Sei que não gosta de falar ao telefone, mas você pode mandar retirá-lo se for para responder desse jeito, pois ninguém vai importar se eu não ligar para você de novo. Alô, querida, respondeu ele. Meu Deus, como é bom ouvir sua voz. Como vai? Segundo a última informação que obtive da Air France, você estava vagando pelo espaço aéreo europeu. Finalmente aterrissamos em Nice e agora estamos em casa de Linda, em Mougins. Ela disse que seria uma vergonha estarmos tão perto e eu não conhecê-la, é divina. Gostaria que estivesse aqui comigo. Eu também. Como estão as coisas no campo de batalha? Melhorando, disse ele, com duplo sentido. O que quer dizer? Romero está livre, sob Surces, e vai ficar na casa da família de Rolls em Atterbury. Quem levantou a fiança? Ele hesitou. Amigos, respondeu. Foi Russell? Russell não é amigo de Romero. Strange não acrescentou que no momento Romero também não considerava Strange seu amigo. Imagino que seja melhor assim, você não concorda? Muito melhor. Você está se cuidando? Está se sentindo solitário? Quase não percebo que você não está aqui, disse ele rindo, ou pelo menos fazendo esforço para rir. A senhora Stiller está me mimando além das medidas. Estive preocupado com você quase toda a viagem. Você devia preocupar-se com o piloto. Tiveram sorte por não as ter levado até Varsóvia. Quanto a mim, estou ótimo. Realmente. Você parece cansado. Você parece cansado. É a ligação. Pretendo esquiar amanhã. O jornal promete neve. Era com muito esforço que conseguia demonstrar animação. Se Leslie estivesse ali, ele teria lhe contado tudo, ou quase tudo, o que lhe acontecera naquele dia. Mas as preocupações, sabia, multiplicaram-se com a distância, e Leslie estava a 4.800 quilômetros dele. O que está fazendo agora? Perguntou Leslie. Quero dizer, neste exato momento. Estou a ponto de mergulhar num banho quente. Eu vou mergulhar na piscina de Linda amanhã. Imagine
poder nadar em novembro. Quando nos aposentarmos, acho que devíamos morar em monges. Se você encontrar algum lugarzinho encantador que custe por volta de $1 milhão, enquanto estiver por aí, faça um depósito para garanti-lo. Leslie suspirou. Seria ótimo se fôssemos ricos, pelo menos uma vez, não seria? Torreal nunca viu o Mediterrâneo e sentia-se feliz num pequeno lago, respondeu Strange. Não era casada, assim ouvi dizer. Se eu quisesse meus impulsos, acho que me transformaria numa mulher fútil, amante do luxo. Você seria capaz de me suportar? Não. Ela riu novamente. Aprecio de fato um homem que sabe o que quer. Já falei demais. Este telefonema está custando uma fortuna à Linda. Está feliz? Nunca estive tanto, respondeu ele. Sei que está mentindo, e o amo por isso. Houve um som de um beijo em meio aos ruídos da ligação e Leslie desligou. Strange pôs o telefone no gancho, dirigiu-se ao banheiro e finalmente mergulhou na água quente. Meu pequeno oceano privado, pensou, enquanto cochilava em meio ao vapor, como Torreal contentava-se com um pequeno lago.